Salve, meus queridos, como é que vocês estão? Tranquilidade? Paulão que falando também aí de volta para gravar mais um vídeo aqui. Faz um tempinho que eu não tô postando, mas agora a gente vai vir aí com endpoints, né? E o que que eles significam, por que que eles existem, certo? Mas sem mais delongas, vamos lá. Bom, endpoint nada mais é do que uma URL, né, que acima a gente pode estar vendo um endpoint e aqui você pode observar os padrões, né, que esses endpoints geralmente vão ter, que é o domínio, uma classe maior que engloba algum tipo de conteúdo, né? Então, o que isso quer dizer? É o domínio do software deles, do site. Aqui são os docs, né? E aqui provavelmente é como a minha apresentação aqui é identificada. Então, o front-end deles, né, que é essa tela aqui, onde o usuário clica, né, nesse caso eu sou o usuário, ele requisita essa URL, ele vai trazer aqui caso eu tenha acesso, que também é um assunto muito importante aí de endpoint, caso eu tenha acesso a esse conteúdo como um cliente que tem acesso, eu vou ter como resultado, se eu, né, direcionar aqui, essa apresentação que é o que eu vou fazer aqui para vocês. Tá? Então, endpoints eles também são muito fundamentais para integrações entre empresas, não somente nesse caso que eu demonstrei aqui de front e back-end, certo? Então, integrações entre empresas é muito importante para trazer novas funcionalidades nos sistemas e facilidades e também tendências, né? Então, por exemplo, quando o Google disponibilizou ali o login pelo simples clique no botão do Google. Então, hoje em dia, minimamente todas as empresas precisam e né, implementar esse login facilitado ali com o Microsoft, com o Google, até o single sign-on do Microsoft por ter uma segurança também, toda essa questão que a Microsoft oferece de segurança corporativa para a pessoa ter acesso a algum sistema integrado específico, por exemplo. Então, o sistema que tem essas integrações são muito importantes e geralmente a troca de informação são feitas entre as empresas por endpoints. Então, seria, por exemplo, você vai logar em um aplicativo como deixa eu ver, o Twitter, por exemplo, ou o YouTube, né, essas empresas maiores. Você vai ali clicar no Google, provavelmente é um endpoint que faz uma requisição ali para o Google, fazendo um trade de informações. Ó, o que você tem de informação sobre esse cara? Ele realmente tem uma conta no Google e provavelmente é um URL ali que o Google disponibiliza para estar fazendo essa troca de informações e principalmente configurando isso para conseguir logar naquela aplicação. Então, os endpoints ele fazem essas trocas de informações que possibilitam novas funcionalidades e maior deixar, né, o software que você está construindo ali mais interessante, seja para questão de mais segurança, facilitação de login, né, e enfim, trocas de informações que são interessantes para o usuário, certo? Então, agora falando sobre os tipos de endpoints. Existem vários tipos de endpoints e os principais são esses aqui. Sendo sincero, eu não sei se tem mais do que esses aqui, que são os que eu conheço, que eu achei interessante colocar aqui, que são os REST endpoints, tá? Que nada mais é do que JSONs, que são transportados ali, enviados do cliente para o receptor, certo? E geralmente tem uma resposta do receptor ali, se ele conseguiu captar. Os principais tipos dentro desse é o GET e o POST, que são métodos de requisição nesse endpoint. E aqui, geralmente sempre tem um endpoint e uma estrutura que você pode estar passando. Isso quando é o método POST. Quando não é o método POST, geralmente é só um URL que você envia, certo? Se for um método POST, você vai enviar também provavelmente um JSON, certo? Para estar fazendo esse tipo de comunicação, tá? E aqui no XML, esses endpoints aqui, diferentemente do REST API, não é usado um JSON. E um JSON nada mais é do que um tipo de notação, uma linguagem de anotação ali de uma estrutura de um objeto, por exemplo. O mais comum geralmente são estruturas de objetos onde, por exemplo, tem um nome
e o nome da pessoa, né? Então, por exemplo, o denominador nome e o valor, né? Então seria essa estrutura de chave e valor. Aqui não é muito diferente essa XML aqui, né? E são em endpoints também em URL que se faz essas requisições, mas você passa um tipo de linguagem de notação diferente, que não é tão simples quanto uma estrutura ali de chave e valor do JSON. Você passa aqui também uma estrutura de chave e valor, mas dentro dessas estruturas você pode ter informações como um tipo de, vamos dizer assim, de classe, certo? Ali dentro de uma tag. Então lembra muito o XML, certo? Tem um nível, na minha opinião, de segurança maior, porque você consegue fazer com que a pessoa que vai fazer a requisição do seu endpoint, ela tenha que ter informações maiores acerca da estrutura dos dados e não somente dos da senha, né, de todo o processo de autenticação. Então, realmente, a pessoa que vai mexer naquilo ali, ela realmente tem que ter um acesso muito interno e realmente tem que ser uma pessoa que passa por muitos processos de aprovações ali para ela estar tendo acesso a não só a autenticação, mas também as estruturas que ela tem que enviar. Já o JSON, por exemplo, você só tem que garantir que o valor e o tipo, quer dizer, o nome daquela chave e o tipo do valor daquela chave. Então, por exemplo, o nome da pessoa é 123. Isso não existe, né? Então, geralmente, o tipo que vai estar lá no outro lado do outro sistema que está fazendo essa integração por endpoints e estão consumindo esse endpoint precisa ser do tipo string e não do tipo int. Então, não faz sentido. Então, é só essa questão de que a chave, né, o nome da chave tem que estar correto. Então, se em um lado é nome, do outro lado tem que estar nome. E é isso. E agora, sem mais delongas, o GraphQL para finalizar os tipos. Basicamente, é sempre a mesma URL. O que isso significa? Se eu fosse um outro usuário aqui, isso aqui teria que estar com outro nome, né? Outro parâmetro aqui, porque seria outro nome de documento. Já no GraphQL, explicando de forma abstrata, basicamente poderia ser só isso aqui para mim e para outro usuário, e eu passaria ali de uma forma interna na requisição e não no URL, quase como se fosse um post, mas passando a estrutura de quais informações eu quero daquele endpoint para eu estar consumindo, tá? Então, eu não tenho muita experiência com GraphQL, eu conheço mais o SOAP, já fiz integrações SOAP, faço integrações JSON também. Então, é isso. A importância de consumir endpoints. Antigamente tinha muitas aplicações que faziam acessos diretos do front com o back, né? Então o front era muito grudado no back. Muito de exemplo que eu posso passar para vocês aqui é o WebForms. O WebForms do Visual Studio, que é mais usado ali com 1.NET, o que eu conheço mais é usado com .NET, ele tem um contato muito direto ali com o back e com o banco de dados, né? Então, se você tem um endpoint ali para fazer as construções das suas páginas, né? Então, uma página vai fazer requisições em URLs, em endpoints, consumir isso para montar a informação para aquele usuário específico, né? De quais são as informações dele. E aqui a gente tem algumas vantagens de usar endpoints de forma separada, né? Que é eficiência na comunicação, a troca de dados, que é mais tranquila, certo? Eficiência na comunicação também tem essa questão de você ter uma escalabilidade maior, receber várias requisições. Claro que ali você tem que usar um framework e uma linguagem de programação que suporte bem. O Node.js, por exemplo, e o Python são linguagens bem parrudas para estar recebendo várias requisições do front. E a questão de segurança. A segurança ali tem vários padrões de segurança e padrões que as empresas precisam seguir para conseguir serem integradas com determinadas empresas. Então, tem empresas que não fecham contratos com alguns clientes porque elas ainda não têm certificações de segurança suficientes.
Então você acaba perdendo, né, alguns clientes se você não tem uma segurança ali ao redor dos endpoints. Então e hoje em dia é até bem padrão, sabe? Algumas implementações que você faz com endpoint, então é bem tranquilo. Bom, e dando continuidade, os benefícios aqui, como eu falei, escalabilidade, interoperabilidade e a melhora ali no fluxo de desenvolvimento. Você consegue separar bem quem vai trabalhar no front-end, quem vai trabalhar no back-end, porque a galera que mexe no front, no webforms, ela tem que estar dando uma olhada ali no que está acontecendo no back. Já quem tem uma separação maior, né, então, a galera que mexe em Angular e tem que, né, consequentemente fazer requisição pro back para montar lá no front, utilizando o Angular, é, é muito mais tranquilo, né, tem uma divisão maior. Então, de um lado, antigamente você tinha que ser um full stack para mexer no back, no front teria que mexer no back. E já ultimamente tem uma separação muito grande do back com o front. Você não precisa ser um programador front-end para estar trabalhando no back, ou ao contrário, né? É bem separado. E você consegue deixar todas as regras de negócio somente no back-end, né? Você consegue ter esse ponto aí bem interessante. Bom, e aqui, ao mesmo tempo, né, os desafios, além da segurança ser mais fácil de ser implementada, querendo ou não, ao mesmo tempo você tem que estar sempre atenado quais são as novas vulnerabilidades aí para estar cobrindo isso e implementando endpoints seguros, né, para serem consumidos. E o versionamento e compatibilidade, existem a questão de frameworks que você pode estar utilizando aí, que às vezes não é compatível para consumir um determinado é, endpoint legacy, sabe? Esse tipo de coisa. E a performance e a otimização tem que ser feita de forma bem clara, né? Se você achar que você consegue simplesmente fazer um get em vários contratos, por exemplo, ao mesmo tempo ali no banco de dados e não considerar que aquilo ali pode ficar milhares de contratos e fazer um get all, né, pegar todos os contratos ali, e nesse exemplo que eu estou dando, vai dar muita lentidão, né, nesse sistema. Então você tem que implementar paginação, por exemplo, pegar somente o que o cliente requisitar de cada vez. Então, de 10 em 10, de 100 em 100, em vez de fazer uma requisição de vários ao mesmo tempo, que sobrecarrega. Então você tem que ter esse desafio, certo? Mas se você tiver o conhecimento correto, você consegue implementar ali, é, a paginação, que é tranquilo, né? Então você precisa ter o conhecimento para acompanhar a escalabilidade que os endpoints propõem. E aqui as melhores práticas é você documentar, né? Porque a API ela vai ser consumida por várias pessoas diferentes, então as pessoas precisam saber o que aquela API faz, o que ela significa e qual é a principal vantagem de usar ela. Os testes e o monitoramento. Você precisa estar testando constantemente os APIs e ter testes automatizados são bem importantes para estar observando se as mudanças que fizeram recentemente deixaram a API infuncional, esse tipo de coisa. E o monitoramento, principalmente para evitar invasões hackers. Então tem empresas que fazem só monitoramento de endpoint que previne ataques hackers, né? E se tiver algum, é possível detectar o mais rápido possível e estancar aquela vulnerabilidade do endpoint, entender de onde é que surgiu a vulnerabilidade do endpoint. E isso aqui seria como lidar com erros, né? Erro handling, que é basicamente você lidar com erros dos seus endpoints e saber tratar eles, né? Então, identificar para o cliente que está consumindo esse endpoint por que está errado, né? E o que ele precisa corrigir para ter sucesso, ter o 200 ali no endpoint. E para finalizar, eu trouxe aqui um endpoint simples, né? Que é um endpoint público. Deixa eu só transmitir aqui para vocês.
janela. Pode ser a captura de tela, não tem problema não. Deixa eu verificar se tá certinho. Vocês vão conseguir ver. E eu trouxe aqui para vocês um exemplo bem clássico de como é que você pode estar fazendo isso usando o JavaScript. JavaScript tem uma biblioteca natural aí que você consegue usar o fetch para fazer as requisições, certo? E existem inúmeros frameworks que você pode estar utilizando. No Angular, React, eu gosto de usar o Axios. Na verdade, React eu usei o Axios, não sei se rola no Angular. Que nada mais é do que, na verdade, por trás dos panos ele vai fazer a mesma coisa, só que é mais fácil de você estar utilizando e mais performático, na minha opinião. Aqui, basicamente, eu armazenei nessa variável aqui, que é uma constante, esse endpoint público, tá? E eu criei uma função, né? Essa função tem a questão do try e do catch para a gente conseguir identificar para o usuário, geralmente o erro a gente retorna para o usuário o que está errado, né? O que deu errado ali, e também poderia armazenar aqui, por exemplo, no banco de dados, para se o cliente reclamar, eu ter anotado o que aconteceu naquela requisição dele, anotaria também a data, por exemplo, para a gente conseguir identificar isso, né? Para o cliente, ele vai receber o erro lá, se ele conseguir resolver pelo log do erro, pelo próprio log do erro, ele resolve lá, né, nas regras de negócio, que, por exemplo, esse usuário aqui já não está mais no meu sistema, eu retornaria aqui para ele. Por exemplo, se ele tentasse pegar um usuário que não existisse, né? Então se ele passasse João no endpoint, ele não existe aqui, eu retorno o João não existe. E aqui basicamente é o try catch. Aqui a gente tem o response para armazenar o que ele vai retornar, certo, dessa requisição, certo? Aqui é uma requisição, é a função natural que faz a requisição no JavaScript, tá? Então, se eu der segurar Ctrl aqui e clicar, você vai dar uma observada que é uma função natural, tá? É uma biblioteca pública aqui, todo mundo pode utilizar do JavaScript. E aqui eu dou um await. O que isso significa? Toda vez que eu faço uma requisição que vai verificar em outro sistema, o sistema lá precisa de um tempo para processar. Se você dá um await, o seu código ele vai esperar essa requisição finalizar e ter uma resposta retornada para a gente. Para que eu preciso disso? Porque, por exemplo, se eu estou entrando no site, ponho uma senha errada e esse sistema de login é integrado com outro sistema, então esse sistema que é externo, como por exemplo o próprio Google, né, o Single Sign-On, precisa me informar se eu vou exibir uma mensagem de erro. Você não vai conseguir logar no meu sistema porque você não está integrado no sistema da Microsoft, ou sucesso. E para isso eu preciso dar um tempo para o endpoint processar a minha requisição. Depois que eu armazenar essa informação, se deu certo ou não, isso geralmente é identificado com 200, se é o sucesso, e códigos de erro, como por exemplo 500, 400, que 500 é o erro interno, se der algum problema ali do servidor, da requisição que eu estou fazendo, ou o 400 que é um erro ali na forma que eu fiz a requisição. Então posso estar isso geralmente acontece muito com post, né? Então eu errei a forma que eu construí o objeto do body, certo? O body é onde eu coloco o JSON, que é a estrutura de dados que eu quero enviar para o cliente, para a pessoa que, né, eu estou consumindo o endpoint. E o data aqui nada mais é do que eu pegar o response e pegar o JSON, certo? Que é a linguagem de notação, que seria a estrutura de dados, que é isso aqui, ó. Então, basicamente, aqui eu vou dar um console, aqui, dados recebidos, que é esse daqui, né? E aqui o data, o que eu recebi do data. Então, basicamente, ele mostra tudo que ele pegou, né? Então, ele pegou o endereço aqui, que é o ID 1. Geralmente a gente não retorna o ID, mas vocês podem observar uma estrutura de dados realmente, né? Então, dados recebidos, 2 pontos, foi o que eu coloquei, vírgula, essa vírgula não é imprimida, e a data.
O data é a estrutura de JSON, como eu falei. Isso aqui é tipo um objeto, tá? Que tem a chave valor. Então o ID é 1, o nome é esse, o username é Bridge, o e-mail é esse. Né? Aqui é um objeto que está dentro de outro objeto que é o endereço, que é uma entidade provavelmente do sistema deles. Isso aqui é uma URL pública, tá? Você pode treinar aqui, você pode brincar bastante com essas URLs. Eu posso até trazer um vídeo, não lembro se tem aqui no canal já vídeo sobre URLs públicas. E depois que ele imprimir o dado todo, né? Ainda tem o resto do código, que é basicamente imprimindo o nome de todos os usuários. Porque às vezes você quer só uma informação específica. Então, por exemplo, aqui é um dado muito grande, né? Porque eu imprimi aqui, ó, console log o data, né? Eu coloquei ele todo. Mas já mais abaixo do código, eu imprimi também o nome. De que forma eu imprimi esse nome? Eu peguei o data, né? Então, o que que eu fiz? Para cada, né? O que que significa isso? Para cada, isso significa essa função JavaScript. Para cada data, então, ou seja, para cada objeto, aqui, ó, isso aqui é um objeto, vírgula, não, na verdade aqui, ó, isso aqui é o objeto todo, vírgula, o próximo objeto, vírgula para esse objeto, vírgula para esse objeto. Então isso aqui ele vai passar olhando um por um, igual a gente fez aqui, exatamente igual a gente fez aqui, e vai dar aqui, ó, essa estrutura, né, da função. Ela abre aqui, fecha aqui, você coloca setinha, abre chave, fecha chave, e aqui você vai fazer um console. E qual é a sacada? Aqui dentro você vai ter uma informação única, né, que é o name e não o objeto todo. Eu vou querer só o name. Então, para cada objeto que ele passar e ver que tem aqui, né, então um objeto, dois objetos, ele vai passando e pegando só o name, que é o user.name. Então, essa estrutura que é feita aqui nada mais é do que para dar um ponto e pegar a informação que você quer, que é o name. E se der qualquer erro em todo esse processo aqui, ele vai dar um console log erro a obter dados e vai passar qual foi o erro que pegou, né? Se foi um erro 200, foi um erro de tratativa, um erro dentro do código. Então o cat vai fazer essa função aqui pra gente. E que nada mais é do que a função que eu estou chamando. Então, se eu colocar aqui, ele vai chamar a função. Se eu não colocar, ele não chama. Tá? Não chama nada. Mas aqui é porque já carregou de outras vezes que eu chamei. E só de curiosidade, para dar esse, né, rodar o código aqui e imprimir no output do terminal, é só usar essa função aqui, porque às vezes eu vejo no tutorial e a pessoa não fala. Bom, então esse foi o vídeo de hoje sobre endpoints e também na prática como é que você pode estar fazendo aí nos endpoints. Muito obrigado por acompanhar até aqui, deixa seu like, se inscreve no canal e tamo junto.